Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo hoje, Papo Sistêmico do Grupo Kiron. Hoje a gente vai falar de constelação organizacional. O que será que é isso? Você sabia que o seu sistema familiar reflete muito no seu trabalho? E quem está aqui com a gente hoje para fazer as perguntas, né? Aquela pessoa que gosta muito de saber, é o Davis Tomé. Boa noite, Davis, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo aí. Estamos mais uma vez aqui com um conteúdo de muita qualidade do Grupo Kiron de Excelência Humana. E hoje nós vamos falar, como a Eliane já disse, sobre sistema organizacional, empresa. Eliane, me responde, o que o meu sistema familiar diz sobre mim na empresa? Davis, muita gente não tem esse conhecimento, mas você sabia que a maneira que você enxerga seus pais é a maneira que você vai enxergar a sua liderança? Olha só, quando a gente nasce, qual é o nosso primeiro conceito de liderança? Quem são os nossos primeiros líderes? O pai e a mãe? O pai e a mãe. E aí, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente cresce, só de você saber que você vai ter um gestor, um chefe, o que você acha que o seu cérebro assimila? Ele vai fazer essa associação? Ele vai fazer essa associação. Tá, então você está me dizendo que os problemas que eu tenho com uma liderança, com uma hierarquia acima de mim, está relacionado com os meus pais. Sim. Aquela pessoa que é rebelde com o chefe ou no trabalho, por exemplo, tem um fundo vindo dos pais. Exatamente. Porque olha só, a constelação familiar que a gente vive falando aqui, a gente fala de hierarquia, pertencimento, equilíbrio. Vamos recapitular. Hierarquia. Todos que vieram antes de mim são maiores que eu. Meus pais, meus avós, bisavós, né? Pertencimento. Todos têm direito a pertencer a um sistema familiar. E equilíbrio, a maneira que eu dou, eu recebo. Num sistema empresarial, não muda as leis. Só a lei do pertencimento, que aí você não precisa pertencer para o resto da vida, porque uma empresa tem um desligamento, né? Só que ali, até no desligamento, a gente desliga com gratidão, entendendo que aquele colaborador contribuiu para o crescimento daquela empresa. Entendi. E como que fica, vou colocar uma situação bem real para você, e como que fica quando você está num ambiente de trabalho onde você não concorda com a política daquela empresa, a maneira que tudo ali é gerido, etc e tal, né? E a pessoa está insatisfeita e só reclama daquele lugar. Duas coisas. Isso aí é algo que deveria ser ensinado. Antes de você procurar um trabalho, você deveria de comparar os seus valores com valores da empresa. Os valores da empresa bate com os meus? Por quê? Você vai falar assim, eu estou insatisfeito, lá não tem a ver com a minha linguagem. Mas vem cá, quem criou aquela empresa? Foi alguém antes de você. E quem somos nós para chegar em alguém que já criou, que é os valores dele e falar, isso está errado e eu não concordo? Então, eu analiso primeiro, eu vou entrar numa empresa, aí eu falo assim, essa empresa não paga hora extra. Eu já não concordo com uma empresa que não paga hora extra. Por que eu me sujeito? Pelo dinheiro? Então, você também já não trabalha nem por propósito. Você está indo simplesmente olhando o dinheiro. Não vai dar certo. Nós temos que... O nosso dinheiro também tem que ter uma energia de contribuição. Ele é uma recompensa. É uma troca. Exatamente. E como que funciona como que é o seu trabalho com uma empresa? Como é que você encaixa as duas coisas? Primeiramente, a gente vê qual que é a dor de uma empresa, né? Quando a gente vai falar de uma empresa, a gente não vai muito na emoção, certo? Porque daí você está lidando com um sistema empresarial. Deixa eu voltar um pouco atrás. Tá, a empresa te procura. Sim. Com uma queixa. Isso, e geralmente são os diretores, os donos. Ou todo o grupo de liderança. Ou um líder, né? Tá, um líder te procura com uma queixa. Ó, tá acontecendo isso na minha empresa, não consigo entender o porquê. Tá. Aí, como é que é desenrolar disso? Tá, vamos dar um exemplo assim prático para as pessoas entenderem. Um líder me procura e fala assim, olha, a minha empresa tem muita rotatividade. A pessoa entra, dá testado, vai embora, a gente não produz. Primeira coisa que eu vou saber, quem é o fundador da empresa? Eu não vou ali na rotatividade, eu vou no fundador. Quem é o fundador da empresa? Não sei, a gente nem sabe.
Entende que não tem ali uma lei do pertencimento? Aí Respeito. eu vou atrás do fundador, quando que ele fundou, conta a história dele na empresa, qual foi o propósito dele abrir aquela empresa. Aí sim, começa-se a olhar o sistema de uma empresa. Aí a rotatividade está por quê? Se o próprio fundador não é visto, como que as pessoas vão conseguir se encaixar no lugar onde a energia do fundador não está lá dentro? Tá, e o que acontece quando o fundador, ele tem uma pegada mais humana, tá? Ele é bem mais solícito, ele tem empatia pelos funcionários e começa a haver uma migração de gestão aonde o outro gestor não tem a visão de quem fundou. Ele tem uma pegada mais assim, o problema é seu, enquanto aquele outro falava, não, tudo bem, eu sinto a tua dor. Olha muito para o funcionário. E aí vem uma gestão onde não olha muito para o funcionário. Ele está quebrando alguma coisa? Não. Essa é a importância da constelação organizacional. Quando a gente faz uma constelação empresarial, a gente consegue identificar por que está havendo isso dentro de uma empresa. Imagina que esse gestor humanizado, humano, existiu no sistema familiar dele alguém que foi excluído. Ele atrai isso para ele também, sem ele saber. Tudo que acontece dentro de uma empresa tem a ver com o sistema do fundador. Então, às vezes, esse fundador nem sabe, mas aí ele está compensando, ele está carregando algo do sistema dele. Aí, quando a gente entra para analisar o sistema do gestor, por que ele está atraindo aquela situação, e é reparado o sistema, é reparado na empresa. Quer ver um exemplo clássico? Uma empresa que parou de faturar. A empresa está faturando. Olha quanta força ela tem. Cresceu, cresceu. Chegou num limite, estagnou. Todo mês bate ali 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. O que eu faço? Eu vou olhar como a equipe, liderança, lá de cima, desde o gestor, olha para o pai. Pai é força. Pai é aquele que faz o negócio crescer. Vamos olhar o pai? Ali você pode ver que se a equipe, os gestores, o fundador não reconhece a força de um pai, ele vai afetar isso no trabalho dele dentro de uma empresa. Pai Nossa. é impulsionamento. A mesma coisa se a empresa vai à falência. Será que no sistema do gestor alguém renega a mãe? Inconscientemente, talvez. Exatamente. É o inconsciente. A constelação familiar e empresarial, ela trabalha o oculto, certo? Aquilo que a gente não consegue ver, o que está lá dentro a gente não tem noção. E nós sempre vamos atrair para a nossa empresa pessoas que têm a ver com as nossas dores. Então, se está acontecendo algo dentro da empresa, é porque alguma coisa com o cargo lá em cima também está disfuncional. Alguém não foi visto. Outra coisa, muito séria. Imagina que um ancestral, lá, né, antes da gente nascer, um ancestral trabalhou numa empresa de aborto, uma clínica de aborto clandestina. Entende que o dinheiro era ganho com algo que estava relacionado à morte? A tendência da minha empresa agora falir é muito alta, porque eu venho compensando. É como se eu carregasse a dor dos meus ancestrais. Aí, quando eu entro para fazer a constelação empresarial e a gente entende que houve isso no sistema de alguém dessa empresa, a gente encerra, a gente resolve, né, entendendo que isso aconteceu lá atrás, eu sou pequena demais para carregar esse peso, fazendo a constelação, e eu liberto a empresa de carregar esse peso. Muitas empresas quebram pelo sistema familiar dos gestores, do fundador, ou porque nem honra o fundador, a quebra de uma hierarquia. Tem um exemplo super legal para dar, só que eu não sei falar inglês aqui, então já fica certo. Como é o nome do dono da iPhone, da maçãzinha? O Steve Jobs? É. Você já leu uma reportagem que ele foi tirado da empresa? Sim, e aí foi a empresa expulso. Começou a quebrar. Sim. Precisou ele voltar. Precisou voltar. Por quê? Porque ele é o fundador. Não se tira o fundador de uma empresa. O propósito era dele. Quando ele volta a força. Volta. O fundador foi honrado. Exatamente isso que é a constelação empresarial. Entendi.
E aí, como que é feito esse trabalho na prática, assim? Se um empresário hoje chegar para você e falar, eu gostei do que você está falando, me identifico, e como é que a gente resolve isso? Logicamente que a gente vai analisar a empresa, do que é o segmento, quantos funcionários ela tem, se a empresa já tem missão, visão e valores. Isso é uma coisa muito importante para uma empresa. Como que você tem uma empresa e a sua empresa não tem missão, visão e valores? Para onde ela anda? Os seus funcionários também não sabem nem para onde olha. Uma empresa que tem missão, visão e valores, ela tem um norte. Nossa missão é... Entende? Qual que é o valor dessa empresa? Ah, o valor da minha empresa é pertencimento. Você pode ter certeza, se tem um pertencimento como valor, ali tem uma equipe de liderança. Só que para isso ela tem que saber quais são os valores dela. A maioria das empresas também não fatura por não ter um norte, não ter missão, visão e valores. E a missão, visão e valores tem que ser de acordo com o fundador, com os fundadores, com os sócios, se tiver sociedade. Não é um só que escreve, são todos os sócios. Qual que é a sua missão? E a sua? E a sua? E junto, a gente desenha a missão, visão e valores da empresa. Então, é uma coisa que começa top-down. Lá de cima, você, com o seu trabalho, você começa com diretoria, e aí, se a diretoria concordar, você vai descendo até nos líderes. Eu vou descendo até no pessoal da limpeza. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Quando se fala de hierarquia e pertencimento, imagina que você está trabalhando numa empresa que tem 30 anos de história. Aí tem um senhorzinho da limpeza que trabalha na empresa lá 20 anos, né? Então ele começou com a empresa. Só que ele é o senhor da limpeza, beleza? E aí trocou o diretor. O diretor acabou de entrar há alguns meses. Vamos fazer uma reunião. Para que chamar o cara da limpeza? Ele é da limpeza. Eu chamo. Porque o cara entrou junto com a empresa, sabe toda a história. Até na hora que o diretor vai mudar uma mesa, ele pode falar assim, não, ali tem um cano. Eu conheço essa empresa. Ele pertence. Isso a gente traz para a empresa, que todos têm que ser vistos. Porque se eu não vejo esse funcionário que entrou antes, eu também estou quebrando o pertencimento e também uma hierarquia. Porque ele chegou primeiro. Quem chegou primeiro? Isso não quer dizer que o diretor vai trabalhar de faxineiro, nem o faxineiro pode opinar na diretoria. Mas quer dizer que eles têm que pertencer. Um contribui com o outro. Quando as empresas entendem isso, elas param de oscilar. E aí, cita alguns exemplos, sem citar o nome da empresa. Claro que você fez esse trabalho e as coisas mudaram. Tá, vou pegar uma empresa aqui que eu posso citar um exemplo. Peguei uma empresa onde os sócios eram muito amigos, mas a empresa estava meio sem direcionamento. A missão, visão e valores da empresa não foi desenhado por eles, foi contratado por um marketing. O marketing fez a missão, visão e valores. Entende que daí já não tinha nada a ver com uma missão. Fizeram lá, ele falou, não, legal, tá bonito, vai. Exatamente. Ali a empresa já não tinha um direcionamento. E o sócio fundador da empresa, ele se colocava no lugar do pai dele. Ele tinha um certo problema com o pai, inconsciente, né? Lembrando que é inconsciente. Então, a visão que ele tinha para os funcionários era de filhos, querendo pegar o problema de todo mundo. Então, o funcionário, ele tinha dó de fazer algumas coisas. Só que também, daí, o pessoal via ele como o chefe legalzinho. E na sociedade, era assim, ele querendo que o sócio desse certo, ao invés de ter o equilíbrio, um por um. Então, ele queria muito que o sócio subisse, que o sócio comprasse. Quando eu entrei lá, e aí eu comecei a trabalhar, vamos desenhar missão, visão e valores. Quem é o fundador? Qual que é a participação desse sócio? E aí a gente foi arrumando, por comum acordo dos dois, encerrou-se a sociedade. Nossa. Porque os dois entenderam que eles estavam fora de sintonia. Um estava procurando um pai, o outro estava procurando um filho. E quando a gente olha para isso, um ficou com a empresa, comprou parte, e o outro abriu uma empresa e está bombando. E são parceiros. Nossa. Não teve briga, entende? É uma empresa que o outro abriu consegue ser parceiros. E aí a gente vem arrumando isso. E aí os funcionários mudam até a conduta, assim, instantaneamente. Sem precisar a gente ficar ali falando muita coisa. Mas por quê? Porque veio lá de cima.
E quais são os problemas, assim, as características de um problema que precisa de uma ajuda dessa? Na verdade, todos, né? Porque todo ser humano carrega seu sistema, dores do seu sistema. Tá, mas eu digo assim, a minha empresa, eu trabalho, não vejo dinheiro. Sabe aquela empresa que você vê o dinheiro entrando? Acontece de o cara falar, poxa, mas eu faturo, eu vejo o caixa da empresa, só que chega na hora do lucro não tem nada. É caracterizado como precisa de uma atenção maior? Sim. Como eu te disse, nosso rotatividade sistema... de funcionário, você já falou. Rotatividade, falência, quando as pessoas não se dão, né, não tem trabalho em equipe, um fica ali no outro, que é o senso de pertencimento. Quando a empresa estagna, ela vai até um certo ponto e para, né? Como eu te disse, todo ser humano, ele leva para a empresa um pouco do sistema familiar dele. E aí junta tudo lá, pode virar uma bagunça. Aí junta o meu, que junta o seu. Que pode se atrair, pode ser o mesmo. Que pode não, que se atrai. Se atrai. Imagina o que vira. O dono, o gestor, o líder, vem com toda a bagagem dele. Aí tem os liderados com toda a bagagem deles. Imagina onde que fica. Por isso que o sistema, a visão sistêmica, a consultoria sistêmica ou a constelação organizacional, empresarial, do jeito que as pessoas falam, né? Que chega no mesmo lugar. A gente vai olhar para o sistema familiar de cada um. De cada um. Porque se o meu sistema não tiver certo, eu vou acabar... Aí você olha para o sistema familiar de cada um. Sim, por cada setor. Depende da empresa. Se for uma empresa muito grande, a gente vai olhar setores. Se for uma empresa pequena, eu trabalho até equipe. Né? Vai depender. Mas, logicamente, que o cargo de liderança já influencia demais ali embaixo. Tem um exercício que a gente faz, onde a gente fala assim para a pessoa. Fala 5 características do seu pai, 5 características da sua mãe. Aí a pessoa vai lá e escreve. Bondoso, só que era bravo. Coloca as características boas e ruins. Ok. Agora fala 5 coisas que vocês acham que faltou no pai e na mãe. Aí o outro fala lá, faltou presença, o outro faltou liderança. Aí eu pego e falo assim, vamos agora perguntar para os seus liderados como eles veem você. Nossa! A maneira que você vê os seus pais, você é o líder igualzinho a eles. Porque é neles que vocês projetam a liderança. Entende? Aí a equipe fala, eu acho que nele faltou um pouco de liderança, acho que nele falta presença. Aquilo que você julga nos seus pais. Então, praticamente, eu sou um líder reflexo dos meus pais. Exatamente. Como eu arrumo isso? Parando de julgar. Entendendo que eles foram os líderes certo para você. Porque senão, você vai entrar numa empresa, você vai falar assim, eu trabalho numa empresa, aonde que você viu o dono achar isso certo? Aonde que se viu o dono fazer isso com a gente? Aí, se eu levar para o seu sistema familiar, eu vou falar assim, então você deve dizer dos seus pais, né? Onde se viu meus pais ter feito isso com os filhos, querendo ensinar os pais como cria filhos. Mas quem nasceu primeiro, você ou seus pais? Quem chegou primeiro nessa empresa que você trabalha, você ou o dono? Lembra que aceitar não é ficar junto? Então, você aceita o jeito que a empresa é e diz, olha, para mim não dá. Mas eu respeito, sou grato pelo tempo que eu trabalhei aqui. Eu também contribuí, vocês me deram uma recompensa, que é o salário, né? Tem a ver a troca. E eu sou grato por o tempo que eu servi aqui e que eu também recebi, mas agora eu sigo o meu caminho. Entende? Interessante. Vou dar um exemplo para você. Eu atendi uma empresa, era uma franquia. E aí a dona da empresa me chamou porque a equipe de venda batia recorde todo mês. De repente parou. Parou de bater o recorde. E só foi afundando. Aí eu fui lá, fiz o diagnóstico. Eu entendi que o sistema do antigo líder ainda estava ali. Aí eu perguntei para a dona assim, o líder de vendas estava aqui há quanto tempo? Ele começou comigo. Ela falou, ele começou comigo. Daí eu falei, por que ele saiu? Ela falou, a gente discutiu e as nossas ideias não estavam batendo mais e eu falei para ele que não dava mais certo. E eu mandei ele embora.
Ele saiu com uma energia do quê? De não ser visto, de ingratidão, porque na cabeça dele ele dava demais. E aí o novo líder não foi aceito. O pessoal não conseguia olhar, ainda que tentasse. O pessoal ainda fazia do jeito do antigo líder. Aí a gente fez uma constelação empresarial, aonde o novo líder fala para o antigo líder: eu vejo você, eu respeito o seu tempo, e por você agora eu sigo fazendo melhor. Eu sou grata a você por ter preparado essa equipe para mim. E aí a equipe começa a ver o novo líder. Provavelmente ele estava até com raiva da equipe estar fazendo coisas que o outro fazia e não do jeito dele. Exatamente. Então a constelação, ela também vem para mexer. Aí você vai falar assim, mas aí, como é que fala? Porque nós guardamos energia, nós somos energia. E aí a equipe ainda estava na energia do antigo líder. Sabe? E também pensando assim, nossa, que sacanagem, o cara estava aqui. Só porque esse aqui é novo, entrou. Você está me dizendo que tem que colocar tudo tem um ciclo, eu estou entendendo assim, né? E tem que haver um ponto final nesse ciclo. Exatamente. Quando é rompido ou quando é rompido e não colocado um ponto final, provavelmente ele levou um problema e deixou um problema. Sim, e todo ciclo ele é rompido com gratidão. Não é rompido, ele é encerrado, né? Vamos falar a palavra rompido certa. Quando não se resolve. Isso. Todo ciclo ele é encerrado com gratidão. Em qualquer área. Em qualquer área, entendendo que eu aprendi com aquela pessoa, a empresa também aprendeu com aquela pessoa. Vamos dizer que o cara roubou com aquela empresa. Eliane, mas então o que a empresa aprendeu com aquela pessoa? Qual foi a brecha? Ele também veio mostrar que existia algo errado ali na empresa, que dava para roubar. Então, de alguma maneira, você aprende até com o ladrão. Eu sou grato a você por ter me mostrado que eu tinha essa brecha aqui. Entende? É você ser grato. As pessoas não entram na sua vida por acaso. No podcast passado, a gente falou assim, quando as coisas começam a se repetir, é porque você precisa olhar para uma situação. Se essa situação fica se repetindo na sua empresa, é porque ainda não foi olhado essa situação. A mesma coisa que acontece na nossa família, acontece na empresa. Só que parece que na empresa é mais difícil, né? Pelo número de pessoas. Na verdade, a gente fala que é mais difícil porque a gente tem uma dificuldade de olhar para a gente. Nós sempre somos as vítimas. Eu trabalho demais, eu faço demais, mas daí eu não quero olhar o que eu também carrego e estou contribuindo do meu sistema naquela empresa. Até você quanto equipe. Você imagina que você tem um amigo seu lá no trabalho que você fala, meu, o cara me irrita. O que é seu que tem nele que te irrita? O que você está atraindo? Por que você está atraindo uma pessoa que te irrita? Tipo, o que eu olho pra ele, que me irrita, que tá em mim. Exatamente. É tipo a lei do espelho. Exatamente. A ressonância. Espelho é o quê? Não é eu te vejo? Não é eu vendo eu mesmo? Entendeu? E numa empresa não é diferente. Então você tá me dizendo que quando eu olho pra uma pessoa, que algo me irrita, é porque tem algo dela em mim ou de mim. Alguma coisa espelhou. Sim. Olha só, vou contar uma coisa aqui pra você, que não existe um exemplo melhor do que aquele que a gente valida na vida da gente. Aconteceu uma situação na minha empresa, onde a minha empresa estava bem, e aí eu tinha uma sociedade, e aí a nossa sociedade ela foi desfeita, sem briga, sem nada, foi desfeita. Mas eu fiquei mal. Eu fiquei mal porque eu gostava muito, gosto muito da moça, ela é minha amiga até hoje. Mas, assim, eu não queria que aquela sociedade tivesse acabado. Então, eu me senti mal, assim, mas por quê? Por que ela acabou? Por que não deu certo? A gente fez tudo certo? Algo assim. E carreguei aquilo comigo. Só que, sem perceber, eu me coloquei como a vítima da situação. Tá vendo? Mais uma vez a minha empresa. Entende? Eu fui me diminuindo. Beleza. Aí eu fui fazer uma constelação com uma consteladora maravilhosa, né? Porque constelador constela. E eu fui fazer, o nome dela é Ana Cláudia, gosto muito dela. E aí, lembra que eu falo que o nosso sistema interfere na empresa? Na minha constelação, apareceu que a minha sócia, eu a via no lugar da minha mãe. Porque ela era uma mulher forte,
que passava segurança. Dentro do meu sistema, ainda não estava resolvido o jeito que eu buscava segurança na minha mãe. Então, quando vem essa minha sócia, uma mulher de garra, uma mulher forte, o meu cérebro entende assim, ela vai me proteger. Com ela, nada de ruim vai me acontecer. Nossa, que interessante. Me fez pensar um monte de coisa aqui agora. Entende que o meu sistema, eu coloquei nela, também um peso nela, sem ela precisar? E aí, posso? Pode. E aí, quando você resolve isso, você se sente seguro por si próprio e para de colocar essa segurança em alguém. Em alguém. Aí, é o tipo da pessoa que vamos fazer alguma coisa? Eu preciso de alguém junto comigo. Porque eu preciso dessa segurança junto comigo. E quando você rompe isso, você fala, não, agora eu não preciso mais. Agora eu dou conta, eu vou. Não que você não vai ter sócios, não é isso, né? Que falar, daí você não vai ter. Mas daí é por outros motivos, por parceria. Mas sabendo que na hora que se encerrar, e se um dia se encerrar, você consegue. Tá tudo bem. E aí, quando eu olhei para isso, eu consegui olhar diferente para a situação. Hoje, eu e ela, a gente tem muita amizade. Ela continua indicando pessoas. Entende? Então, tá tudo bem. Fico leve até para quem? Até para ela. Porque também não precisa carregar aquele sentimento, né? Nossa, eu saí. Não, ela entrou, ela teve um tempo. Se não fosse por ela, eu não tinha ido para o lugar que eu estou. Você é grato? Eu sou muito grato, porque foi com a sociedade, com ela que nós crescemos. Ela veio e contribuiu muito. Só que o tempo dela, certo? E agora ela segue o caminho dela. E eu olho para ela com tanta gratidão, mas sem precisar ver como uma fortaleza, como uma mãe. Porque eu aprendi a olhar para minha mãe. E aprendi a olhar para mim, dizendo, o que faltou lá com a minha mãe, hoje eu dou para mim porque eu sou adulta. Eu não preciso mais buscar nas pessoas. Entende como, então, o seu sistema familiar reflete muito na pessoa? Na empresa? E você está falando aí, está passando mil coisas aqui pela minha cabeça, tá? E às vezes a gente faz isso, às vezes as pessoas fazem isso, nós fazemos isso, sem perceber, a gente faz o errado, mas também a gente faz o certo. Sim. Porque às vezes a gente sai de uma empresa, e a gente sai com um ponto final. Né? A gente entende que vivemos aquele ciclo, teve o início, teve o meio, teve o fim. Uhum. E quando você faz o fim com um ponto final, a porta sempre fica aberta. Exatamente. E você pode voltar. E aí você volta com uma outra visão para contribuir mais ainda e receber mais ainda. Não em valor financeiro, porque é a troca. Do jeito que você está dando, você está recebendo. Do jeito que você está dando, você está recebendo. Né? Por isso que eu falo. Né? A gente... uma citação do Bert Hellinger, que é o nosso pai da constelação, ele fala assim, o constelador empresarial ele tem que estar bem resolvido com pai e mãe para ele poder cuidar de uma empresa. Porque até isso influencia. Imagina que eu julgo meus pais, não quer dizer que o constelador está curado, mas eu estou dizendo em questão básica. Eu vou acabar pegando a dor do gestor misturando com a minha. E aí eu vou virar um rolo de café com bolo na empresa. Entende? Até esse posicionamento do constelador tem que ser diferente. Porque olhar uma empresa é você olhar um sistema familiar de todos que trabalham ali. Uma vez você falou para mim, né, que uma das nossas conversas, você falou que quando a gente tem um chefe ou alguém que é muito difícil, é a gente procurar olhar para ele, qual é a dor que o faz assim. Mas isso é difícil, né? É difícil você olhar para o próximo e tentar entender o próximo no sentido, ele é estúpido, ou ele é um grosso, ou ele é incompetente, ou ele... Qualquer forma que seja, ele está naquele cargo, não posso julgá-lo, eu tenho que entender qual é a dor que está por trás daquilo. Isso é muito difícil. É aí que entra duas coisas, né? Tem muita empresa que fala assim, nós somos uma empresa humanizada. Nosso diferencial, ser uma empresa humanizada. Aí você pega uma situação dessa, a pessoa fala, meu, manda embora. Não quero ir embora, o cara é um grosso, não sabe tratar a equipe. Mas tem empresa que fala isso, que somos uma empresa humanizada? Ah, eu vejo muita. Eu vejo muita É difícil você assumir isso, né? Dizer isso, né? Porque para você ser humanizado, você vai ter que sentar com o seu colaborador e dizer, o que está acontecendo? Tem algo que eu possa fazer por você? Eu posso, como eu disse aqui, né? A gente valida as coisas na vida da gente mesmo. Eu peguei um dia uma empresa onde os gestores estavam reclamando que o rapaz estava difícil de interação com a equipe. E numa situação
eu sentei com ele, com o colaborador, a pergunta que eu fiz para ele: está acontecendo alguma coisa? Existe algo aí dentro que você não está conseguindo pôr para fora e acaba que está ficando nervoso e aí não consegue trabalhar? Em questão de minutos, ele se sentiu seguro, ele chorou. Aí ele contou o que estava acontecendo, né, a situação. Chamei o gestor, ele conversou com o gestor deu para ele o que ele precisava naquele momento, porque era grave, então, mas aí ele precisava saber, até então o gestor não estava sabendo. Daqui a pouco estava tudo bem. Aí o funcionário volta depois e fala assim, né, na consultoria: olha, o que o senhor fez para mim, falando para o gestor, eu nunca vou esquecer. E aí ele volta a ser aquele funcionário normal, com equipe. Mas por quê? Porque nós olhamos a dor dele. Tá difícil aqui? Essa é a importância também de uma empresa conhecer perfil, Davis. Você conhecer perfil de funcionário. Tem gente que só contrata. Detalha isso. Entra, né? mais nesse assunto perfil. O que seria? Logicamente que isso não é nem hoje o assunto aqui. Sim. Mas você conhecer perfil, de você olhar no funcionário e falar assim, ele não tem perfil para estar em equipe. Existe esses perfis que é mais para estar atrás de um computador, trabalhar mais sozinho, entendi. Tá entendendo? Entendi. Que é mais introspectivo, é o perfil da pessoa. Comunicador. Exatamente. Entendi. E aí você pega um funcionário, não, estamos precisando, não, está precisando trabalhar, e não é assim, porque daí você aciona a dor de uma pessoa. Uma pessoa, saindo um pouquinho de um assunto, uma pessoa que tem o corpo muito magro, que tem as quinas ressaltadas, a cabeça alongada, a tendência dela trabalhar em equipe não dá muito certo é alta. Pessoas que têm um corpo igual ao Steve Jobs, altão, mais envergado, eles são criativos. O negócio deles são designer, é inovação, é você pedir para o cara criar, sabe assim? A importância de você conhecer um funcionário. Aí eu vou dizer que você é humanizado. Você conhece seu funcionário? Você está falando de análise corporal, né? Isso, agora estou falando de análise corporal. Poderia fazer um podcast falando só disso, né? Sim, também. A gente pode fazer sim. Né? Mas aí é uma mistura. A análise corporal é a mistura da bioenergética com a constelação familiar. Existe um porquê seu corpo ser assim. O que é que você carrega que seu corpo precisou ser assim. Então, uma empresa, para mim, uma empresa, para ela dizer que ela é humanizada, ela tem que conhecer de fato os funcionários que ela tem. Entender qual é até a dor deles. Para mim, não que isso tem que ser uma regra, né? Mas é o diferencial de uma empresa. E aí, Davis, a gente fala assim, que o seu sistema familiar tem a ver com a sua profissão, com o seu sistema empresarial, tem a ver você dentro da empresa, tá? A gente carrega o nosso sistema pessoal, familiar, dentro de uma empresa, certo? Você está falando que o meu sistema familiar tem a ver com a minha profissão? Tem também. Vou te dar um exemplo, tá? Muita gente não sabe, mas eu trabalhava na Fundação Casa. Trabalhava com detentos. Nada a ver com a minha profissão de hoje, certo? Hoje, se alguém brigar perto de mim, eu sou a primeira que corro e escondo. E aí, olha que louco. Eu sou filha de um policial militar. A minha vida inteira eu cresci falando que eu odiava esse pai, que ele não foi o pai certo para mim. Lá atrás. Minha primeira profissão, eu fui vigilante patrimonial dentro da Embraer. Minha segunda profissão, trabalhei na empresa de carro forte da Protege. Minha terceira profissão, trabalhei dentro da Fundação Casa de ficar na revista, a gente lá sócio-educativo, que não pode dizer outra coisa, né? Mas dentro de uma empresa de segurança. Quem é que eu estava buscando? Meu pai. Seu pai. E aí eu ia para as empresas aonde alimentava o quê? A minha dor, aquilo que eu não aceitava. Quando eu me trabalho, entendo autoconhecimento, e aí eu trabalho isso dentro de mim, eu não consigo hoje ficar perto de quem briga. Eu não consigo hoje, quando alguém fala, nossa, estão brigando ali, dá um desespero, porque o meu perfil nem é para isso, meu perfil é de articular e, ao mesmo tempo, de acolher. Entende? Aí, quando eu me trabalho, eu vou estudar e sou terapeuta. E entendo que eu não tenho nada que está ali. Que meu perfil é outra coisa, eu gosto muito de doar. Deixou de ser quem você nasceu para ser, e por causa de uma dor. A dor gritava, falava mais alto. E aí a dor te conduzia. Exatamente. E aí eu procurava empregos
empresas que alimentassem a minha dor. Por isso eu estou dizendo da importância de você conhecer até o perfil do seu funcionário. Porque muitas vezes ele está ali procurando um pai, segurança. Não que você vá demitir, mas uma empresa humanizada, ela vai ter ali um tratamento de consultoria sistêmica, onde você consegue levar o seu funcionário, seu colaborador, para o perfil dele. Até legal falar isso. Uma vez, a gente estava fazendo consultoria, eu falo a gente porque a gente tem uma equipe, né? E aí era um restaurante. E tinha a moça da recepção e a da contabilidade. O dono estava reclamando que a moça da recepção... Nossa, estava todo mundo reclamando. E a moça da contabilidade também não estava. Ele falou, eu vou querer que vocês façam análise para a gente de perfil para contratar duas. Vou mandar a moça da recepção embora e vou mandar a da contabilidade. Beleza. Aí, a gente foi lá e aí foi dada uma opção para ele. Vamos pegar a moça da contabilidade e pôr na recepção... E a moça da recepção pôr na contabilidade? Ele, capaz, a moça da recepção não tem curso de contabilidade. Mas se o senhor investir nela, ela vai ser a melhor da contabilidade do senhor. Vamos fazer? Se não der certo, a gente encerra a consultoria. O que você acha que aconteceu? Deu certo. Deu certo, porque só tinha perfil trocado. A moça da recepção, ela era comunicadora, ela sabia falar, oi, tudo bem, é só guardar uma mesa. E onde vocês moram? E a moça da contabilidade já era mais aquele perfil centrada, que não é muito de equipe. Ele só trocou. Essa é a importância. Entende? Muitas vezes a gente consegue ressignificar nossas dores, mas a gente não vai morrer ou nascer de novo. Você vai ressignificar suas dores, mas seu perfil está ali. Você só não vai mais sofrer com certas situações. Mas você continua tendo o seu perfil. Eu ressignifiquei o meu pai, eu ressignifiquei minha mãe, mas eu não consigo sair do meu perfil. Se você colocar eu atrás de um computador, eu vou pirar, porque esse não é o meu perfil. Eu gosto de falar. Onde tem gente, posso estar morrendo de cansada. Se alguém falar, vamos lá numa lanchonete, estou indo só pelo papo. Gosto. Odeio o silêncio. Agora, pega uma pessoa que tem um perfil diferente... Né, que eu estou dizendo, aquele magrinho, tudo, e coloca... Vou dar um exemplo, meu filho. Essas pessoas, não é que eles não têm contato físico, ele tem. Meu filho, ele tem esse traço, esse perfil mesmo. Então, ele é assim. Hoje, ele ficou o dia inteiro perto de pessoas, chega à noite, ele fala assim, mãe, eu vou entrar no quarto, por favor, não entre, eu preciso ficar sozinho, esgotou. Eu preciso de caverna. Por quê? Ele gastou muita energia conversando com pessoas. Não é o meu caso, eu posso ficar dia, noite, que tá tudo bem. Só que você vê que ele desgasta a ponto de não conseguir falar mais. Ele olha pra minha cara e tipo, mãe, eu não aguento mais. São perfis, né? Então, é legal uma empresa trabalhar esse conjunto, esse olhar. Quem é essa pessoa? O que a gente pode fazer por essa pessoa? E sabe o que é legal? Lá no Grupo Kiron também, no nosso espaço, a gente também dá capacitação. Tanto para terapeutas, tanto para as pessoas que querem ter uma formação. E também temos a capacitação organizacional. Para você que quer fazer consultoria sistêmica, quer entender de empresa, quer cuidar da sua empresa, né? Que tem um olhar para a sua empresa. E a Deise, ela também ela é terapeuta, e ela foi lá, né, Deise? Para poder entender melhor também desse lado, né, da consultoria. Fala um pouquinho pra gente, Deise, né? Como foi para você? Então, para mim foi uma experiência fantástica. Eu sou aposentada da educação, então eu trabalhei em sala de aula e na gestão, trabalhei com equipes. E eu sentia muita dificuldade no começo de lidar com alguns problemas que a equipe trazia para o local de trabalho. Então, eu sempre tive um lado humano, de reconhecer, de entender as dificuldades que eles traziam, de facilitar esse atendimento às crianças. Eu sempre trabalhei com crianças com vulnerabilidade social. Então, os professores traziam uma demanda também de muita vulnerabilidade. Então, eu procurei sempre trabalhar com essa parte humana. E aí me tornei também terapeuta sistêmica e holística e fui buscar na constelação um aprendizado a mais, porque eu tinha muitas dúvidas. O porquê de repetições de padrão?
Por que que na família tinha algumas questões que a gente não conseguia esclarecer, inclusive no meu sistema familiar? Por que que eu atraía sempre pessoas com tanta vulnerabilidade, com tanta agressividade? Então, eu fui buscando na constelação esse aprendizado. E os meus atendimentos, eu tenho atendido muitas pessoas com mudança de postura, mudança de lugar. Então, o pertencimento, onde a hierarquia ela não era respeitada. E aí eu fui buscando, mas por que essa continuidade, né? E como isso ia lidando para que as pessoas, afetando no trabalho delas, trazendo para o meu consultório essas dificuldades. E eu sou fundadora do Espaço Ganesha, onde eu e a minha filha trabalhamos, e a minha necessidade era de estar levando, tanto para a minha empresa, né, para o meu espaço, com a minha filha, e também para as outras pessoas que eu atendo, a possibilidade delas também humanizarem todo o sistema, né, toda a empresa delas. E aí eu fui buscar na empresa, no Grupo Quiron, que foi fantástico, foi uma experiência de vida para mim, pessoal, muito enriquecedora. A conexão com os cavalos é algo assim inédito, é uma essência, é uma troca de energia muito pura, porque o cavalo ele não é manipulado, né? Então, tudo aquilo que eu fui buscar, eu recebi muito mais. E esse aprendizado me trouxe um fortalecimento para que eu coloque em prática no meu dia a dia, meus atendimentos e também para o meu atendimento empresarial, uma certeza de que a humanização ela é necessária nesse mundo que nós estamos tão individualista, tão egocêntrico, né? Um mundo onde as pessoas estão sem noção de limites. E a empresa, muitas vezes, o funcionário ele também precisa ser olhado, ele precisa ser reconhecido naquilo que ele tem de bom, né? E o líder, muitas vezes, ele também tem que ter a empatia, ele não é um ser maior, né? Esse individualismo ele tem que ser amenizado, porque a vida é benigna e nós temos que reconhecer os nossos potenciais e reconciliar com o que é a nossa essência, para que esse mundo seja melhor. Então, foi por isso que eu fui buscar. Ô, Deise, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí que o que startou a sua busca? Era um conhecimento, um desbravamento pessoal? Você identificou isso na sua vida? Ou com a sua experiência você parou e falou, não, peraí, existe uma repetição de padrão aqui? Porque eu acho que, muito interessante o que você falou, eu queria saber isso de você. Foi para conhecimento pessoal ou você identificou no seu trabalho e juntou as duas coisas? As duas coisas. Tanto no meu trabalho, que eu vinha buscar nesse trabalho e sempre tinha a mesma situação. E sempre, não somente com as crianças, mas com os profissionais a qual eu lidava. Essa necessidade de conhecer, de humanizar, de reconhecer o limite de cada um, de reconhecer aquilo que eles tinham de bom, né? E não marginalizar, de modo algum. Ninguém pode ser marginalizado, porque mesmo numa situação conflitante, ele está querendo mostrar alguma coisa, ele está querendo pedir socorro, ele está ali naquele momento, fala, olha para mim, eu também faço parte, né? Então, e aí eu fui vendo que na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu precisava conhecer mais. Por que eu atraía sempre esse público? Por que sempre as pessoas vinham me procurar com a intenção de que eu abraçasse como uma mãe, ajudar, acolher? O porquê disso? E aí foi quando eu fui buscar na terapia sistêmica e holística esse algo mais. E aí, na constelação, ela veio trazer para mim uma constatação de que nós temos muito para dar e muito para receber. E o mundo de hoje, como ele está muito individualista, nós precisamos ter um olhar humanizado. Aí eu fui buscar a organizacional para que eu possa expandir, possa trazer para minhas pacientes e para a minha vida pessoal e familiar algo mais enriquecedor.
e que seja mais leve, para que a gente possa levar a nossa vida de hoje de uma forma mais leve, mais benigna, mais justa, porque não existe certo e errado, né? Não adianta falar você está errado, você está certo. O ponto de vista de cada um é que vai nortear isso, né? Para mim é certo, para você é errado. Mas eu tenho que reconhecer. Primeiro, valorizar aquela pessoa, valorizar aquele trabalho, para que eu possa realmente respeitar as 3 leis da constelação, que é a hierarquia, o pertencimento e a troca. Você falou aí que pessoas te procuravam dizendo alguma coisa. Não são crianças. Não, tinha crianças, adolescentes, adultos têm esse comportamento? Também. É porque, assim, na minha visão, é só criança que falava com comportamento. Não. Adulto, mulheres, homens, eles vêm em busca de ajuda, de um acolhimento, de um carinho, de um colo. Então, o nosso comportamento sempre está dizendo algo. Sim. Sempre. Em todas as nossas atitudes, às vezes, uma reação que você tem em determinada situação, você já está pedindo socorro. Né? Posso até usar de exemplo, você mesmo? Pode. Né? Já que você está aqui, a Deise, ela foi no Grupo Kiron junto com o Polo, né? Foi. O Polo é como que eu vou explicar? Polo Irradiador de Cultura de Paz, aqui em São José dos Campos, que tem como a principal pessoa que traz esse olhar sistêmico é o Dr. Fábio Lima. Promotor de Justiça. Ele é promotor de justiça. Então, ele quer trazer para São José um olhar sistêmico nas resoluções de conflito. Então, nós começamos com a justiça restaurativa, né, que é uma justiça não retributiva, e sim restaurativa. Não adianta você punir a pessoa, você tem que trazer a possibilidade dela reconhecer o erro dela e trazer o de bom que ela pode contribuir. E aí veio a constelação sistêmica, a constelação familiar, para que a gente pudesse cuidar dos cuidadores. A intenção do Dr. Fábio é de cuidar dos cuidadores, os funcionários, que muitas vezes eles são obrigados a tirar a licença médica porque eles não aguentam a lidar com a dor deles e a lidar com a dor do outro. Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de você continuar, dar o exemplo dela, eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas. Uma responde, depois a outra responde. Se nós tivéssemos, a partir de hoje, melhores, esses tipos de problemas diminuiriam? Sim, sim. Porque os pais... Ou eu estou julgando o pai? Não, é melhor não dele ser melhor, mas dele ser mais reconhecido como ser humano. Porque muitas vezes a criança ela é repreendida pelos pais, porque os pais também foram repreendidos pelos pais. Aí entra no ciclo que ela sempre fala. Eu ia falar assim, na verdade, a sua colocação que foi diferente. Se a partir de hoje os pais tivessem esse conhecimento... É melhor falar isso. Vamos dizer assim, se a partir de hoje, né, os pais tivessem esse conhecimento, que é o que nós lutamos, o Polo faz, a justiça integrativa, os pais tivessem esse conhecimento... A gente pode dizer que teríamos um mundo o pai procuraria ajuda e ajudaria, né, o filho. Para a nova geração que vai vir, né? Já seria algo diferente. Sim. E, no caso, quando a Deise foi lá, aí depois que a gente fez todo o movimento, ela veio e falou, Eliane, eu também sou terapeuta, mais uma vez eu repito, terapeuta também faz terapia, constelador também constela, né? E aí a gente estava conversando, ela falou, olha, eu estou sentindo algumas dores, preciso olhar para isso, né? E aí ela começou o processo dela, olhando para a vida dela. Ela já tinha noção, então também contribuiu, porque ela também já foi se trabalhando. E foi melhorando, né, Deise? As dores e tudo mais. Porque são dores emocionais que elas vão somatizando. E eu estava com dores físicas. E eu sabia que tinha algo que eu precisava olhar, né? E quando a gente fala da criança, dos pais, em escola, a criança, muitas vezes, ela é marginalizada. Ela é colocada de lado e, na realidade, ela está pedindo, pelo amor de Deus, olha a minha dor, olha a dor dos meus pais. Né? É a criança que não está sendo vista. Então, muitas vezes, a indisciplina ou a pessoa que não se manifesta, aquele quietinho na sala de aula, eles têm um conflito interno muito grande e a gente tem que ser humana, olhar com um olhar bem humanizado para que a gente possa reconhecer e falar para eles
Eu vejo você. Você faz parte. E quando a criança percebe, parece que dá uma força íntima nela. Quando a gente fala, eu vejo você, você faz parte, isso cai muito forte no sistema. E isso reverbera. E aí vai trazer uma confiança mútua da criança com o profissional. Então, esse olhar é que eu quero transmitir, entendeu? Muito Nossa, bom. que bonito, né? Que lindo, né? Legal, profundo. Muito Porque bom. a criança que ela é indisciplinada porque tem alguma coisa, não é porque ela é ruim, né? É porque ela está pedindo ajuda também. Por que ela agride o coleguinha? Qual é a intenção? Será que ela quer mostrar que ela também está sendo agredida? Ou que ela não está sendo vista? Por que isso? Né? O bullying. O que é o bullying? Quando eu trabalhava na escola, nós fazíamos encontros restaurativos, reuniões restaurativas. Então, havia um conflito, nós sentávamos em círculos e combinávamos algumas regras. Então, esse elemento é o elemento de fala. Então, eu trazia um elemento, uma caneta, uma borracha, qualquer coisa, qualquer objeto. E colocava em pauta o conflito. Então, o conflito foi que o fulano me xingou. E aí eu dou a voz da fala, para cada um se expor. Depois que todos falam, que todos escutam, aí nós vamos traçar estratégias para... Peraí, mas isso dói? Dói. Por que dói? Por que ele falou isso? Como é a pessoa escutar isso? E o que eu posso, a partir de hoje, fazer para que isso não aconteça mais? Então, esse ciclo restaurativo ele é muito necessário na nossa vida. E a constelação, ela vem para mostrar a dor, o que está doendo na pessoa. Nossa, tão verdade que ela está falando, mas tão verdade, gente, que literal, você falou assim, o adulto, né? Você perguntou para ela, Deise, que só criança adulto. Aconteceu isso comigo esse fim de ano. Nós estávamos arrumando para passar o Natal na casa da minha irmã e o meu marido fez um movimento inconsciente, né? O movimento dele. Ele pegou e falou assim, ó, a gente estava se arrumando para ir passar o Natal. Ele falou assim, ai, mas o quarto está sujo, peraí. E ligou o aspirador. Aquilo foi um estopim para mim. Eu voltei no Natal, como nosso pai não deixava a gente passar Natal. E falava gatilho, assim, startou. ele falou, o pai falava assim, que Natal o quê? Aí, ó, vai uma pia de louça para você lavar, não sei o quê. Mas na hora, não que ele fez de propósito, mas ele acionou. Acionou a lembrança. E aí, ela falou assim aqui agora, como eu me sinto quando eu escuto isso? Por que doeu? Aquilo ali doeu ao ponto de eu começar a xingar o meu marido. Comecei a falar assim para ele, olha o que você está fazendo. Por que você tem que limpar quarto no Natal? E ele ficou assim para mim, ó, tipo, o que está acontecendo aqui? Eu chorei muito. Passou daí no outro dia, eu sentei com ele e falei assim, desculpa por eu ter me excedido, mas ontem, na hora que você fez isso, eu lembrei de uma cena que me machucava muito, porque todas as crianças iam ter ceia, passar Natal e tudo mais, e eu não podia. Então, acabou que eu me vi naquela cena. Daí ele falou, lógico que ele falou, nossa, desculpa, eu não sabia, eu só fui falar para você, vamos deixar limpinho para na hora que a gente voltar, né, na intenção positiva. Mas é exatamente o que ela está falando, né, de você ver o que realmente dói. Se é uma criança que hoje vive isso, já imaginou como ela sente? Na hora que está todo mundo indo passar o Natal e ela não? Logicamente que é porque a dor dos pais dela. Meu pai, por ele não ter Natal ou não ter família, ou sei lá o que aconteceu com a infância dele, meu pai também não deixava a gente ter Natal. Então, passou isso pra gente. Né? E isso é muito sério. É o que ela falou. Então, não existe a criança... Como que você falou? É a criança... que bate, que... Agressivo. O que tem é uma criança pedindo, tira essa dor de mim. Tem algo acontecendo aqui. Eu tinha crianças que, no primeiro contato, vinha no colo e procurava me arranhar, me machucar. E aí você vai ver o histórico de vida, é uma criança que a mãe precisava trabalhar, é de uma comunidade muito carente, ela não podia deixar uma criança de 3 anos na rua, sozinho, então ela algemava a criança no berço e deixava o prato de comida do lado para ela poder trabalhar e trazer a comida. Então, a criança era um bicho,
Meu Deus. Mas ele era um cara. bicho por quê? Porque o nosso problema social é muito grande. E aí a mãe, para proteger o filho, deixava ele trancado para não deixar na rua. Então a gente tem que olhar tudo isso, né? Nossa. Não é só recriminar. Eu vou agora recriminar a mãe, eu vou falar, tá errado a sua atitude. Mas peraí, por que ela teve essa atitude? Por que ele trouxe para a sala de aula essa agressividade? Né? Então, é essa humanização que a gente tem que ter. Isso que ela está falando serve para as pessoas. Agora, eu vou até dar uma alfinetada. Né? Vou usar o espaço para dar uma alfinetada. Isso serve para as pessoas que falam assim, constelador na justiça. Né? Que a constelação hoje está no judiciário. Aí, muita gente julga a nossa profissão e fala assim, os consteladores vêm para inocentar a gente que fez a coisa errada. Não é isso. A constelação, ela não anula a pena que a pessoa vai cumprir. Não. Se ele vai pegar 10 anos de cadeia, ele vai pegar 10 anos de cadeia. Mas a constelação, ela vem para mostrar para ele o porquê que ele fez aquilo. E depois que ele cumprir a pena, ele entender que ele não precisa mais repetir aquilo, porque aquilo era do sistema. Porque senão ele vai sair e vai continuar. Exatamente. Esse é o olhar da constelação na justiça, que muita gente hoje aponta o dedo pra gente, né? De dizer que a gente alivia as coisas. Não, não é. Isso é o não julgamento, porque muita gente gosta de julgar. Mas aí depois, na hora que é para olhar para a história dela, ela quer que olhe. Né? Por isso que a gente fala assim, é um ladrão, tem que ficar preso na cadeia. Ok, ele vai cumprir a pena. O que levou essa criança a roubar? O que levou esse homem a roubar? Porque o nosso cérebro, ele é uma esponja. Do 0 ao 7, tudo que você passa, você entende que é verdade. Tudo que você passa do 0 ao 7, você está entendendo que é a sua verdade. E depois você vai ficar repetindo aquilo porque você aprendeu que aquilo ali era certo. Agora, você imagina uma criança que cresceu num sistema familiar que era normal roubar. Na hora da sua fase adulta, seu cérebro vai entender que você está fazendo coisa errada? Você vai entender que você está fazendo coisa errada? Não vai. Então, é por isso que a gente vem com esse olhar, igual a Deise falou. Vamos entender por que você está fazendo isso? A criança que batia nela, você viu que criança? E não é aceitar, é reconhecer que ali tem uma dor. É só reconhecer, né? Exatamente. E também não vamos aceitar um estuprador, não vamos aceitar um ladrão que vem, que mata, que agride as pessoas. Mas a gente reconhecer que ali existe uma dor. Mas ele tem que pagar pelo seu ato. Exatamente, porque toda ação tem uma reação. É lógico. E a constelação não anula a responsabilidade. Né? Todos têm que assumir a sua responsabilidade, tanto certo ou errado. Mas aí ele vai reconhecer que ele não precisa ser agressor do jeito que ele é. Ele pode ser uma pessoa com um olhar diferente, a partir da constelação. Exatamente. Fantástico. O que você falou aí que é terapeuta holística, é isso? Eu fiz a terapia holística porque ela traz outras ferramentas, né? Outros atendimentos alternativos. Então, a auriculoterapia é semente de mostarda, sabe? Então, nós temos pontos na orelha, porque se você olhar, a nossa orelha é o formato de um bebê, de um feto na barriga da mãe. E cada ponto da orelha corresponde a um órgão. E aí, quando você ativa aquele ponto, vamos supor, eu coloquei no ponto do estômago, eu vou dar informação para o cérebro, para que o cérebro dê informação para o estômago, para ativar aquele ponto. Então, essa é uma terapia. Tem o reiki, tem florais de Bach. Então, na terapia holística, nós aprendemos algumas das técnicas diferente para atender o paciente nesse tratamento alternativo, que é energético, equilíbrio de chakras através dos cristais, cromoterapia, massoterapia, auriculoterapia, que eu falei agora, física quântica. Nós também trabalhamos porque a física quântica, ela hoje, ela está muito forte no dia a dia das pessoas, que antigamente nós precisávamos, quando nós queríamos atingir um padrão maior da espiritualidade, nós procurávamos um guru, procurávamos o padre, procurávamos alguém que trazia uma energia, um conhecimento energético maior. Hoje não mais. Hoje a física quântica, ela te permite, se eu estou numa reunião onde eu estou me sentindo muito mal, estou me sentindo incomodada, estou me sentindo
não está muito bom esse lugar. Eu mudo de lugar, eu dou um passo quântico, a minha energia muda. Então, é um recurso que nós temos hoje para o nosso dia a dia, que eu não preciso estar buscando o guru. Por que eu estou sentindo? Por que eu estou numa reunião, eu fico tão cansada, eu fico tão desgastada? Eu tenho hoje recurso para que isso seja amenizado. O dia que você for fazer um podcast somente sobre física quântica, eu quero participar. Tá bom. E é minha cara isso daí. É muito, na constelação mesmo, quando nós estamos envolvidos na constelação, e aí fica muito parado, você dê um passo adiante para que a sua energia mude. A pessoa que está participando, quando ela dá um passo, muda. É uma coisa impressionante. E quando acaba a constelação, quem representou fala, nossa, por que aquele passo que eu dei para o lado ou para frente mudou toda a minha visão? É a física quântica que a gente trabalha, né? Exatamente. A gente tem esse recurso que a gente pode explorar. Legal. Então, a terapia holística, ela trouxe algumas possibilidades, né, da gente estar... então eu estou fazendo a constelação, mas porque se a pessoa está com um probleminha no físico, colocar uma semente vai ajudar? Eu vou ajudar. Eu coloco, e ela vem a somar. Né? Então, esses recursos... a pessoa está muito nervosa, está com uma ansiedade, está com um problema de luto muito grande, ela precisa dar um up nela. Faça um floral de bar para ela. Passo uma receita para ela. Né? Uma pessoa que está prestes a buscar o vestibular ou algum concurso público, tem um floral que possa ajudar ela nesse momento? Vamos dar. Então, são terapias que podem ser unidas para o atendimento daquela pessoa. Legal. Tá? Interessante. Bom, pessoal, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi muito interessante, muita informação, né? É difícil a gente assimilar tanta informação de uma vez só. E queria agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, da Eliane, da Daisy. E é isso aí. Até o próximo conteúdo aí do Grupo Kiron, Excelência Humana, e até a próxima.